Nós começaremos hoje a estudar a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então nós já vimos em Trindade que o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus Pai são Deus, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas. Então, assim como compreendemos que Jesus tem duas naturezas, ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, também precisamos compreender que a natureza do Espírito Santo é que ele é uma pessoa e ao mesmo tempo é Deus. Mas o Espírito Santo não é uma pessoa encarnada como Jesus foi. Tão pouco é uma força, simplesmente, uma espécie de energia. Precisamos entender, neste momento, que o Espírito Santo é uma pessoa diferente. A própria palavra Espírito, no português, nós entendemos como algo etéreo, como algo invisível. E quando nós olhamos para as línguas originais nas quais a Bíblia foram escritas, tanto no hebraico, ruach, quanto no grego, pneuma, a ideia de espírito é a ideia de sopro, vento. O Espírito Santo, ele é meio que personificado como o sopro de Deus, como o vento de Deus. É a ação invisível de Deus, mas essa ação invisível de Deus, ela é personificada, ela é uma pessoa. E apesar de ser invisível, apesar de agir como vento, apesar de ser traduzido para a nossa melhor compreensão como vento. Em João 3, no versículo 8, nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus diz: o vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do pneuma, do Espírito, desse sopro de Deus, mas que agora nós vamos compreender é uma pessoa. Ele é comparado com o vento, por isso que nós temos a pneumatologia, que é o que nós estamos estudando agora, que é o estudo deste Espírito, do Espírito Santo de Deus. Por que nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Em primeiro lugar, 1 Coríntios 12, 7, tem vontade. Nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Corinto que o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. Ora, quem é que tem vontade? Uma força tem vontade? Uma energia tem vontade? Não. Quem tem vontade é uma pessoa. Então, o próprio apóstolo Paulo, dizendo que o Espírito Santo tem vontade, está se referindo ali a uma pessoa. E uma pessoa, ela pensa, sente, quer, tem consciência própria e direção própria. Não devemos entender que o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele vai ter uma intenção, um propósito divergente do propósito do Deus Pai ou do Deus Filho. Ao contrário, ele personificado tem o mesmo propósito que o Pai e o Filho, mas sim, exerce a sua vontade, faz da sua maneira. É Deus vivendo em nós, mas como pessoa, age em nós de acordo com o seu propósito e com a sua vontade. Então, falando em ação, em Apocalipse 2,7, nós temos a famosa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, se o Espírito diz, o Espírito é uma pessoa. Ele está falando, ele está se manifestando, ele está agindo. Portanto, nós devemos entender também por esse texto que o Espírito Santo é uma pessoa. Em João 15, 26, que é um texto muito importante, Jesus diz que enviará o Paráclitos. É traduzido tradicionalmente como Consolador, mas a gente tem a intenção de Consolador, né? A gente fica com a ideia daquele que consola, que é o ombro amigo. É óbvio que o Espírito Santo consola, mas Paráclitos é melhor traduzido como Conselheiro ou Encorajador, aquele que guia, aquele que nos dá a direção, que nos dá o caminho. E se aquele que nos dá a direção e o caminho faz isso, ele só pode ser uma pessoa. Então, Jesus trata o Espírito Santo, que enviará da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai e que dará testemunho acerca de mim. Por isso que nós devemos entender o Espírito Santo como alguém, não apenas como algo. E, inclusive, no Antigo Testamento,
lá em Isaías 63, 10, o Espírito Santo também é referido como uma pessoa. Então, no Antigo Testamento, quando nós vemos a ação do Espírito Santo sobre os profetas, é dito que o Espírito de Deus se apossa da pessoa. Então, não é simplesmente uma força, não é simplesmente uma energia. É alguém que tem vontade, é alguém que faz, que age, é alguém que está direcionando, que está aconselhando, também consolando, mas encorajando. Por isso que nós devemos dizer que o Espírito Santo é sim uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é Deus. Onde é que nós vemos na Bíblia que o Espírito Santo é Deus? Diversos versículos bíblicos apontam que o Espírito Santo é Deus habitando nos que são adotados como filhos do Pai por meio da redenção realizada pelo Filho. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo nos informa, ou melhor, nos lembra, ele está dizendo aos coríntios, será que vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Bom, se nós somos santuário de Deus, e aqui a ideia do santuário é aquele que recebe Deus, onde Deus habita, onde Deus é adorado. Então, se Deus está lá, ele está lá por meio de quê? Ou por meio de quem? Para ficar coerente com o momento anterior, por meio do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós, é Deus fazendo nós e a sua igreja santuário de Deus, lugar onde Deus pode manifestar a sua vontade, onde Deus age, e ele age por meio do Espírito Santo. Ele, como dizemos, Deus agindo no Espírito Santo, nós vemos lá em Romanos 5, versículo 5, como que se dá essa ação de Deus em nós e através de nós. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 5, falando muito a respeito da obra de Jesus, daquilo que Jesus faz, mas como é que Deus faz? A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós lemos as cartas do Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós. Por isso que Jesus ascendeu aos céus, mas ele pode dizer, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou permanecer com vocês até o fim. Como é que Jesus permanece conosco até o fim? Como é que Deus está conosco? Através do Espírito Santo. Se ele faz isso através do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo é Deus. E outro texto, e na verdade são dois textos comparados, que são muito interessantes e provam que o Novo Testamento trata o Espírito Santo como Deus, são Isaías 6, 8 e 9, em comparação com Atos 28, de 25 a 26. O apóstolo Paulo, em Atos 28, cita esse texto de Isaías. O que nós temos lá em Isaías 6, 8 e 9? A ideia de que Deus está falando com o profeta. Então, olha, vai dizer ao povo, ouçam de fato, e não vão entender, vocês não vão perceber. E aí, como é que o apóstolo Paulo trata isso em Atos 28?
bem falou o Espírito a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, quem disse foi o Espírito, vai a este povo e dize. Então, o Espírito Santo, ele se confunde com Deus de certa forma, porque é Deus agindo em nós. As ações de Deus em nós, na nossa vida, são feitas pelo Espírito Santo e só podem ser feitas pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo é Deus. Outra coisa interessante da gente perceber é que o Espírito Santo possui os atributos de Deus. Atributos de Deus: onisciente, onipresente, onipotente. Quais são os atributos do Espírito? O Espírito está em todos os lugares, o Espírito sonda os corações, o Espírito Santo conhece tudo, ele é onisciente, o Espírito Santo tem todo o poder. Jesus fala, né, pela fé vocês podem até mover montanhas, mas através de qual poder? Através de qual pessoa? Pelo Espírito Santo. Portanto, se o Espírito Santo tem todo o poder, ele só pode ser o próprio Deus. Se ele tem os atributos de Deus, ele só pode ser o próprio Deus. E a Bíblia atribui ao Espírito Santo obras que somente Deus podia fazer. Então, nós vemos em Jó 33:4 que o Espírito Santo criou o homem, Salmo 104:30, que o Espírito Santo ele renova a face da terra, e que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo foi aquele que ressuscitou Jesus. O Espírito Santo, ele santifica, ele também, pelo Espírito, nós somos justificados. 1 Coríntios 6:11. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo distribui os dons. Então, tudo isso que o Espírito Santo faz são coisas que a Bíblia entende que só Deus poderia fazer. Portanto, é dessa forma que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. E por que nós devemos entender? Por que é importante a gente entender que o Espírito Santo é Deus? Porque se Deus habita em nós, se Deus está conosco, ele está conosco através de uma pessoa, ele está conosco através do Espírito Santo. Não dá para entender o Espírito Santo como uma simples força, uma simples energia. O Espírito Santo tem vontade, é uma pessoa, mas o Espírito Santo tem poder, é o próprio Deus. Por isso que compreender essa natureza do Espírito é tão importante e fundamental para a nossa fé. Se você tem o Espírito, você tem Deus habitando em você e Deus agindo em você e através de você.